Terminamos mais um Saúde em Dia, neste domingo, 28 de maio de 2023. Tivemos a entrevista do Dr. Antônio Lima, Dr. Tanta, falando de diversos temas inerentes à secretaria que ele ocupa na célula. Não é isso, doutor Zé Maria? Com toda certeza, foi uma entrevista muito boa. Se você não ouviu ou assistiu ao vivo, veja aí o reprise nas nossas redes sociais. O doutor Antônio Lima Tanta é o secretário de Vigilância da Saúde do Estado do Ceará. Tem uma atuação muito importante na prevenção, no diagnóstico precoce, no acompanhamento, no enfrentamento de doenças de toda a natureza. Então, ouça a nossa entrevista, que você vai aprender muito sobre a atuação da Secretaria e de como você se prevenir e se defender em relação às doenças mais infecciosas. Secretário, o que é que você achou do programa? Adorei o programa, convido você todo você que está nos vendo agora a escutar. Eu acho que foi muitas perguntas muito esclarecedoras, tanto dos ouvintes como do Dr. Arruda, do Dr. Zé Maria. Convido você, vamos lá, vamos ouvir, vamos se informar, e foi um prazer para mim também, muito grande estar aqui com eles dois hoje e com você também. Bom, queremos agradecer novamente a audiência, convidar todos os ouvintes, internautas, para o nosso próximo programa, do próximo domingo, de 9 às 10 horas. Não é isso, Zé Maria? Com toda certeza, mais um entrevistado da área da saúde, da medicina, trazendo o que há de mais moderno, de mais atual, de mais relevante, para você cuidar da sua saúde e da sua família. Tchau, tchau. Obrigado. O fato do tratamento. O tratamento tem 6 meses. Sim. O tratamento tem que ser ininterrupto. O nosso principal problema hoje no Ceará é o abandono do tratamento. Mas o tratamento já não é na sua pasta, já não é na sua secretaria. Mas a gente tem que acompanhar, porque o que é que acontece? É bom dizer para a dona Maria, a tuberculose, depois de 1 mês, 2 meses de tratamento, o indivíduo não sente mais nada. Então, no momento que ele passa a não sentir mais, a própria tosse desaparece. Então, às vezes, qual é a tendência? Que você descontinue, você pare o tratamento. E aí o bacilo está escondido no pulmão e ele retorna. Então, esse é o grande Agora, tema. doutor Antônio, assim, explique aí ao ouvinte, qual a função da sua da vigilância em saúde, que o senhor comanda. Exatamente o que? Monitorar os focos de riscos de determinada doença, encaminhar para tratamento. Qual a função? Bom, é uma secretaria grande, Você tem 3 grandes áreas. A primeira área é que a gente conversou até agora, chama-se vigilância epidemiológica. Você acompanhar monitorar, como você mencionou, riscos, determinantes, tendências das principais doenças transmissíveis. A parte de imunização não é com você? Está também conosco. Tá também? Sim, também. Exatamente. Então, a gente pega primeiro a vigilância epidemiológica, essa grande que a gente está discutindo aqui, tanto de doenças transmissíveis, como a gente mencionou, tuberculose, dengue, vai para sífilis, vai para hanseníase, HIV, AIDS, todas essas doenças transmissíveis, e também não transmissíveis que são monitoradas, que são desde o câncer, desde doenças também do aparelho circulatório, infarto, derrame, tendências epidemiológicas em geral. Depois você tem o campo que você mencionou, imunização. Toda a organização da imunização no Estado, que é outro tema que eu acho que a gente vai... É muito amplo a secretaria. que a gente vai conversar aqui. A gente está no processo de tentativa de recuperação de coberturas vacinais, um processo que a gente tem feito um grande esforço, eu acho que o Estado todo, Depois pega o que você mencionou, vigilância sanitária, aí pega a parte toda de alvará sanitário, pega vigilância de produtos e serviços em geral, equipamentos hospitalares, toda a parte de farmácias, toda a parte de fiscalização de produtos e serviços dentro do Estado do Ceará. E, por fim, o que a gente chama de vigilância ambiental e controle vetorial, que pega a parte, que é uma parte também extremamente relevante, que vai desde o controle dos vetores, e aí, por exemplo, como é que eu vou... Eventualmente, você tem que usar ali o que a gente chama de, conhecido popularmente como fumacê, para você cortar um surto, por exemplo, de dengue. Tem a parte da vigilância ambiental que pega a vigilância do solo e de denúncias que você tem eventuais de vigilância, inclusive do ar, e de toda essa parte que a gente chama de ambiente não biológico. Então eu vou trazer 3 problemas sérios, acúmulo de lixo, fossas abertas,
questão do falta de saneamento e de fornecimento de água potável de qualidade e acúmulo d'água, né? Nós estamos saindo agora do período de chuvas, né? E que a questão, principalmente da dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, né? Isso é algo que a vigilância, eu acho que também atua, né? Então, chama-se vírus sincicial respiratório. Nós tivemos hoje, esse ano muitos casos no Brasil inteiro, muito graves, com bronquiolite, com algumas coisas que eu acho que a população que está ouvindo aqui da gente deve ter percebido. Eu acho que você obrigar, o uso obrigatório de máscaras cotidiano não dá mais para a gente trazer para o Estado. Aí a gente entra em outro tema que eu acho que você tem toda a razão, que é o tema do autocuidado. A gente tem que um pouco trabalhar melhor a questão do autocuidado, né? A gente vivenciou, por exemplo, esse ano, e tem conversado muito, eu acho que em todo o Brasil, em várias partes, essa questão, por exemplo, do indivíduo que está doente e vai, por exemplo, trabalhar. Estou gripado e levo minha criança para a escola gripada. Aí, realmente, a gente tem que... Isso é educação em saúde, né? Isso é uma questão... E em relação às máscaras, embora não seja nosso tema aqui, mas as máscaras, elas têm um componente de proteção, indiscutível, e tem um componente também de pessoas que a coisa de não se ver, né? Então, por exemplo, no avião, né, em aglomerações, poderia ser interessante, a depender do estágio, né, do cenário epidemiológico. Mas a gente tornar isso compulsório, obrigatório, eu acho que realmente hoje, por enquanto, só ainda permanece nas instituições hospitalares. Sobre a imunização, né, é um trabalho árduo. Quando eu cheguei na secretaria em janeiro, a gente criou junto com os colegas um dashboard de acompanhamento mensal de todas as vacinas de menores de 1 ano, inclusive com uma parceria com o Ministério Público. A gente, de fato, o Brasil cresceu. Nós tínhamos no Brasil, antes da pandemia, aproximadamente 2% da população rejeitava a vacina. Depois da pandemia, um artigo publicado mostrou que a gente estava em 14%. Meu Deus! Então, é muito em relação ao mundo inteiro. Em relação à França, que tem 25%, não é. Em relação aos Estados Unidos, que tem quase 20%, que eram movimentos antivacinas muito fortes já antes da pandemia. Então, a gente tem que... Agora, por exemplo, nós estamos recuperando coberturas vacinais infantis. Sim. Está em escala desde 2000, e eu nem trago para o meu período, não. Desde 2022 vem subindo novamente, né? Principalmente infantil. Mas as campanhas de adultos, principalmente, a gente tem sofrido dificuldade. Nós temos uma fração, tivemos uma discussão agora na sexta, que todos que estavam lá, foi um consenso de que como levar a vacina para mais perto das pessoas. Porque as pessoas não estão, como a gente vivenciava, correndo atrás de vacina. A gente está tendo que ir para onde o povo está, né? Com as vacinas para que a nossa cobertura cresça mais rapidamente. Ainda sobre a questão do legado, né? Eu e o Dr. Arruda somos mais antigos, né? Vamos chamar assim. A gente lembra que a partir do advento da AIDS, né, houve uma busca grande de uso de preservativo, né, em relações sexuais, o que era muito ínfimo até então. E esse hábito, essa precaução, ela ficou. Apesar da AIDS não ter mais assim a mesma incidência que tinha outrora, né, que era uma sentença de morte, a pessoa está com AIDS, né? E parece que esse legado em relação à Covid, né, para o uso da máscara e também evitar o distanciamento, né, ter um cuidado, uma responsabilidade, né, de não ter contato com pessoas próximas, a pessoa estando com suspeita de estar infectado, não ficou, né? O doutor Tanta vai já responder, porque nós temos que falar para os ouvintes de Itapipoca que o nosso programa é retransmitido para toda a Zona Norte graças à clínica do Dr. Costa Campos, uma clínica conceituada que existe no município de Itapipoca, que atende toda aquela região norte do estado de Ceará. Um abraço aqui para o Dr. Costa Campos, que é um grande médico, um benemérito da cidade de Itapipoca. Um abraço para ele e todos que estão escutando o programa pela Rádio Esperança FM. Já que o Dr. Zé Maria introduziu a AIDS, vamos falar um pouquinho, né, de sífilis congênita e essas ISTs, né? Eu queria que você abordasse também um pouquinho, né? Estamos chegando na segunda meia hora do programa, vamos agora
tentar, assim, tem muitos temas ainda, muitas perguntas, muitos temas aqui da produção. Doutor Tanta. Essa questão foi muito bem lembrada. O preservativo ficou. Por exemplo, a minha geração. A geração mudou hábitos. Durante muito tempo, o HIV, sobretudo, né, quando se expressava como AIDS, como doença, era uma doença praticamente de letalidade próxima de 100%. Né? Depois o tempo passou e você, né, melhoraram muito os fármacos, os tratamentos, e as vacinas são eficazes, são seguras. As vacinas são o nosso maior instrumento de prevenção de doenças disponível. Né? Desde o início do século XX é onde a gente se ampara. Né? Prevenir é sempre melhor do que você tratar uma doença. Né? E a tecnologia hoje é muito avançada, então nós temos tido sucesso enorme, mesmo com as vacinas recentes, como é o caso da Covid. Então atualize o cartão de vacina do seu filho, o do seu pai, o dos seus avós, no posto de saúde mais próximo. Hoje nós não temos, é bom dizer isso para a população, hoje nós não temos problema de disponibilidade de vacina de nenhum tipo de imunobiológico no estado de Ceará. Não precisa agendar, não precisa agendar, você vai lá no seu posto de saúde, vai na sala de vacina, mostra o cartãozinho, atualiza, né? Faça a vacina bivalente da Covid-19, ela é diferente de todas as outras, ela traz a variante Ômicron, que a outra não trazia, que hoje domina o mundo inteiro. A gente conversou um pouquinho antes do programa, está aí a China esperando milhões de casos de sublinhagem da Ômicron, e por essa razão, pela possibilidade da gente ainda ter, né, infelizmente, novas variantes, importante que você faça, e, claro, a vacina da gripe para todos os grupos aí acima de 6 meses de idade já está livre para todas a população cearense e brasileira. Bom, agradecer, doutor Zé Maria, a presença do doutor Tanta no nosso programa e a grande audiência que nós estamos tendo no dia de hoje em todo o Ceará. Lembrando que trechos desse nosso programa daqui a pouquinho em todas as nossas redes sociais. Você pode entrar Saúde em Dia CE no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai encontrar trechos dessa entrevista de hoje, Zé Maria. Com toda certeza, agradecer ao doutor Antônio Lima Neto pela excelente entrevista, muito esclarecedora, e convidando já os nossos ouvintes para o próximo domingo, às 9 horas, né, aqui na Rádio AM 860 e nas emissoras que retransmitem e pelas nossas redes sociais, mais um entrevistado, né, para trazer o que há de mais novo, de mais relevante para a sua saúde. Bom, obrigado a todos. Lembre-se do nosso programa na próxima semana e acompanhe nossas redes sociais, porque tem muita notícia durante todos os dias. Não só trecho do programa, trecho dessa entrevista, mas notícia de saúde, as notícias mais importantes que estão acontecendo no Ceará, no Brasil, em Fortaleza e no mundo. Um abraço e até a próxima semana.